Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora está no ar mais um quadro Lidere Sua Carreira. Toda segunda-feira nós nos encontramos aqui, hein? Eu, Thiago Thierry, junto com o professor Wellington Fernandes, para ajudar você na sua carreira profissional, hein? Esse tema que nós iremos falar hoje, se para você for relevante, não esqueça de curtir, deixar o seu comentário e até compartilhar com outras pessoas, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui então chamar o nosso professor Wellington Fernandes para participar desse momento, desse bate-papo, para estar aqui nos ensinando e ajude aqui também junto com a gente toda segunda-feira no Instagram, no Facebook, pela rádio em 87,5 em Guaianazes, pelo site. É bom demais, hein? Professor Wellington Fernandes. Bom dia, Thiago Thierry. Bom dia a todos aí da Solvida FM. Bom dia. Vou conectar você aqui para a gente poder conversar, tá bom? Boa. E já estamos de volta e, como sempre, toda segunda-feira a gente tem aquele encontro especial com o nosso professor Wellington Fernandes, que já está aqui, e vamos então abrir o nosso quadro. Potencialize os resultados na busca de uma nova oportunidade de emprego. No ar, lidere sua carreira com o professor Wellington Fernandes. Professor Wellington Fernandes, bom dia, seja bem-vindo à Solvida FM. Bom dia, Thiago Thierry, a todos os nossos ouvintes da Solvida FM. Que alegria, professor, mais uma segunda-feira para trazer para nós grandes conhecimentos. E hoje nós iremos falar de comunicação agressiva. O que é isso, professor? Comunicação agressiva. Thiago, tem muita gente que não percebe, mas acaba levando o seu estado de espírito para uma conversa, para um oi, para um tchau, para coisas simples da vida e acaba desconstruindo ou até mesmo impedindo um bom relacionamento de ter um sucesso, né? Um acompanhamento, enfim, porque a pessoa ela não percebe. Ela está sempre em movimento de ataque ou até mesmo de defesa, tá? E na comunicação agressiva isso vai espantar as pessoas, e espantando pessoas, elas vão espantar as oportunidades também. É tipo aquela história, eu falo sem filtro, e aí quando diz, ai meu Deus, falei que eu nem E percebi. alguns nem têm esse peso na consciência, Tiago. Alguns falam e não se arrependem e levam no coração o seguinte sentimento: eu não levo desaforo para casa, né? Então a pessoa ela sente uma espécie de um prazer em devolver ou entregar algo que só ela construiu nessa comunicação agressiva ou áspera, tá? Tudo isso vem de um sistema neural. Tudo isso vem de um comportamento onde ela vem nutrindo alguns sentimentos há um bom tempo, tá? Então nós temos aí uma construção neurosimpática, é o que a gente fala, né? Tem o simpático e o parasimpático. O simpático não é de simpatia, não, viu? Quando a gente está num sistema simpático, nós estamos num movimento ou de fuga ou de luta. É quando nós estamos no estado de alerta, Tiago, sempre prestando atenção, desconfiados, com atenção assim e o nível de estresse elevado. Geralmente, a maioria das pessoas estão nesse movimento simpático. O parasimpático é um movimento mais de relax, de relaxamento, de tranquilidade. Sabe quando você termina de almoçar e bate aquela leseira, aquela vontade de dormir? Então, esse é o movimento que a gente chama de parasimpático. Então, nós estamos num movimento mais tranquilo. Agora, quando nós estamos no estado de alerta ou no simpático, existem algumas pessoas que não conseguem identificar e as respostas são sempre imediatistas, atacando, se defendendo de algo que ela construiu sozinha na mente dela. E isso não é bom, porque na comunicação a gente pretende construir o quê? Pontes e não muros. Professor, e aí nesse caso, como esse tom
que está imprevisto ali da pessoa pode atrapalhar ela no trabalho e como quebrar essa barreira para que ela possa enxergar que naquele ambiente de uma amizade ou até mesmo de um trabalho, que ela tem que mudar essa forma de falar. Passo de número 1, reconhecer. E é o mais difícil. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que nós iniciássemos uma conversa, tanto faz se ela é no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, na rua, no ambiente de amizade, e você, Tiago, estivesse no sistema simpático, bem ativado, bem em alerta. E eu começo a puxar um assunto, faço uma brincadeira, porque tenho liberdade com você, você é o meu amigo, e a gente começa a conversar. Só que eu percebo que você está num tom mais agressivo, num nível de irritabilidade muito grande. E até então você não percebeu isso. Só que eu, como seu amigo, ao perceber, digo para você assim: Ô Tiago, você está nervoso? Automaticamente você vai responder o que para mim, Tiago? Não, eu não estou nervoso. E muitas das vezes áspero, né? Não, eu não estou nervoso não, hein? Não estou nervoso. Exatamente isso. O que denuncia se o sistema simpático na comunicação está ou não ativado é exatamente essa resposta. E você simulou aqui, são gostosas as nossas conversas porque não tem nada combinado. Então você fez bem assim, ó. Eu não tô não. Ó, mecanismo de fuga, né? De defesa. Olha, ou é fuga ou luta. Tem gente que vai responder dessa forma, eu não estou nervoso. Por que você está achando que eu estou nervoso? Se defendendo, e tem gente que vai. Por que você acha que eu estou nervoso? Vai querer lutar, vai querer ir para frente, né? E isso espanta. Isso, para quem está num sistema parasimpático, suponhamos que você está simpático e eu estou parasimpático. Eu falo, ixi, melhor nem mexer com a fera. Deixa eu ir embora, que hoje o Thiago não está de bom humor, né? Então, me afasto, eu posso levar para o pessoal. Será que é comigo? Por que o Thiago me respondeu assim? Nossa, ele nunca foi assim comigo. Será que ele está nervoso? Será que está acontecendo alguma coisa? Se eu tenho compaixão, eu vou tentar entender o teu lado. Se eu não tenho compaixão, se eu não tenho empatia, vou falar, esse Thiago é doido. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, nem vou falar com ele. As oportunidades surgem na vida. Eu até lembro do Thiago, mas eu lembro mais do episódio onde ele fez feio, onde ele, de uma maneira agressiva na sua comunicação, me fez afastar dele. Então, eu entro num lance de merecimento. O Thiago não merece essa ajuda que eu poderia dar. O Thiago não merece o meu conselho, a minha dica. Não vou ajudá-lo. Deixa ele lá passar o perrengue dele. Ele está nervoso, né? Mesmo dizendo que não estava, mas você demonstrou isso na comunicação. E quando há uma comunicação agressiva, não se constrói pontes, se constrói muros. E muros dividem, separam, afastam. Professor, você me fez me lembrar uma situação que talvez acontece muito dentro de uma empresa. A empresa quer que aquele funcionário faça hora extra. E toda vez que ele faz, parece que ele não é recompensado, porque cai em banco de horas, quando ele precisa, a empresa acaba perturbando ele, ou quando é questão financeira, cai muito pouco o dinheiro da hora extra, e aí chega ali aquele encarregado do setor e diz, hoje eu vou precisar de você para hora extra. E aí, às vezes, a pessoa, já por conta dessas mágoas que tem, não dá não. E aí é o que você falou, nessa troca de palavras, ele enxerga o problema que a empresa está tendo com ele, mas o outro enxerga como aí, não dá para contar com esse funcionário, porque toda vez que eu chamo, ele vem agressivo comigo. Como é que eu coloco isso na balança e consigo ser diferente nessa ação, tendo esse problema, professor? Lembra que eu comentei contigo? O primeiro passo e o mais difícil é reconhecer. Se eu não reconheço, eu sempre me afasto, eu sempre me defendo. Como alguns pais orientam crianças pequenas, seus filhos pequenos, olha, não converse com estranhos. E a criança diz: quem é estranho? Estranho é o que eu não conheço. Se eu não conheço, eu não reconheço, eu nunca vi.
Então, essas atitudes, quando eu não percebo que eu as tomo, dificilmente eu vou melhorar isso. Se a empresa percebe, se a empresa reconhece esse afastamento do colaborador e também não reconhece que está explorando o funcionário, também não vai adiantar. Então, existe, ou melhor dizendo, exige essa preocupação de reconhecimento mútuo. Empresa, você beneficia o seu colaborador ou você joga ele no banco de horas, você está de uma certa forma explorando o seu funcionário ali, não reconhecendo ele financeiramente falando e até em outras questões também que são tão importantes quanto o dinheiro. Agora, quando eu, como colaborador, reconheço e vejo que não estou sendo reconhecido, por isso meu comportamento ele é agressivo, minha comunicação afasta, eu devo o quê? Fazer um feedback com esta empresa, demonstrar de uma maneira parasimpática a minha indignação, não de maneira simpática, isso pode dar muito ruim. Então, olha, eu não faço mais hora extras porque eu acredito não valer a pena para mim. Não é o que eu gostaria, a possibilidade de uma negociação. E contrapartida, suponhamos que a empresa reconheça o valor do colaborador, esteja pagando para ele fazer isso, mas ele não quer mais. Chame ele para um feedback, dialogue. A comunicação vai fazer esse alinhamento de expectativas, tanto do colaborador quanto do empresário, do empregador, para que se decida alguma coisa mais sólida e que seja bom para ambas as partes. O duro, Thiago, que isso na teoria é muito bonito, né? Chega beira ao filosófico da coisa. No dia a dia, a gente sabe que infelizmente não é assim. E o meu papel aqui é entregar para os nossos ouvintes o ideal, não é o real, né? Não significa que isso vai acontecer desse jeitinho. A pessoa reconhecendo, ela precisa buscar analisar se ela está num sistema, no modo simpático ou no modo parasimpático, e ir lá tomar essa decisão do diálogo, da conversa. Percebendo que não há conversa, não há diálogo, não há negociação, aí uma outra decisão precisa ser feita. No caso da empresa, vou desligar esse colaborador. Ou não posso mais contar com ele, mas também ele não terá mais a promoção, ele não terá mais oportunidade. No caso do colaborador, idem. Olha, essa empresa não faz mais sentido para mim, vou procurar a minha turma em um outro lugar, em uma outra empresa. Só que é o que eu comentei aqui. Qual é a postura que eu estou tomando e quais os resultados que eu estou tendo? Porque se eu não mudar meu pensamento, eu não vou mudar as minhas atitudes, né? Então tem que ter essa humildade de reconhecer. Eu tenho sido agressivo e não precisa chegar no extremo da empresa, não. Perceba no seu lar como é que você trata a sua esposa, como é que você trata o seu marido, os seus filhos, o carteiro, a pessoa da padaria, porque a maneira como eu me comporto e que eu me comunico em pequena escala, num universo menor, que é o lar, que é a casa, que é o ciclo social, normalmente é a forma como eu me comunico com a vida, com as pessoas, com as empresas, em qualquer lugar que eu vá. Então, é ter a humildade de reconhecer e querer mudar. Se não quiser mudar, vai continuar agressivo, vai continuar perdendo chances e oportunidades. Lembrando que não Professor, é. sim, Lembrando, sim. Thiago, senão vou esquecer, que não é, ser simpático, aí agora é do sentido de simpatia mesmo, de querer agradar todo mundo. Ah, eu vou me anestesiar aqui. Não, você precisa se impor, você precisa colocar o seu ponto de vista, mas cuidado com a reação que você toma. Não, muito válido isso que você falou, professor, da pessoa se enxergar já a partir de casa, né? Porque às vezes eu vou achando que o problema está na empresa e muitas das vezes o problema está comigo, porque eu estou sendo áspero com todo mundo ao meu redor. Então eu digo, não, é empresa, é empresa, é empresa, mas eu estou fazendo isso na minha casa, entre colegas e todo lugar. Então, esse reconhecer, olha, eu acredito que é o ponto-chave para esse ouvinte que está passando por esse problema entender que antes de eu apontar, e não que a outra pessoa não esteja errada, mas que a pessoa possa refletir e falar, peraí,
como eu estou agindo. Sim. E aí, ó, eu vou entrar num ponto biológico da coisa, tá? Biológico. Não sou médico, não tenho CRM, mas posso receitar algo hoje aqui que é sem contraindicação e qualquer médico na face da Terra, qualquer neurocientista na face da Terra vai dizer assim: obrigado, professor, pela sua contribuição biológica na humanidade no dia de hoje. É bem simples. Posso falar, Thiago? Pode, com certeza, nos ajude. Anotem aí. Beba água. Ponto. Só isso, professor? Tá de brincadeira? Não, não tô não. Beba água. E como é que eu bebo água? A conta é simples. Quanto é que você pesa? Ah, eu peso X. Põe na calculadora. Quanto é que você pesa, Thiago? Você sabe? Eu estou ali entre 90 quilos. 90 vezes 35. Essa é a quantidade de água que você tem que tomar diariamente. Não sei se você está calculadora aí. Eu estou sem nada aqui. Quanto dá 90 vezes 35? Eu não sou professor de Nós, matemática. Embora a conta nós já seja vamos, simples, mas faz aí para nós não falar errado. ó, 90 vezes 35 deu 3.150. 3 litros e 100 ml que você deve tomar por dia, Thiago. Separe sua garrafinha e hidrate o seu corpo. Por quê? Porque no movimento do dia a dia, o estresse, as preocupações, isso tudo aquece esse HD. Qualquer computador, celular, qualquer aparelho eletrônico tem uma espécie de ventoinha lá dentro, né? Um refrigerador. Não é isso? Os equipamentos hoje. O que é um computador? O que é um celular? É uma cópia sintética do cérebro humano. Se até a cópia sintética do cérebro humano precisa de uma refrigeração, imagine nós, no nosso estresse. Se você ainda não percebeu, ou depois do que eu falei hoje aqui, de sistema simpático e parasimpático, você percebe que está muito estressado, beba mais água, no sentido de, dentro desse cálculo que eu apresentei aqui, 35 vezes o seu peso, isso já vai ajudar e muito controlar biologicamente os seus impulsos emocionais, porque o cérebro, ele é elétrico também. O cérebro, ele é químico também. Então essa composição de neurotransmissão aqui não vai dar bug, não vai explodir, você não vai ficar tão estressado para dar respostas automáticas de paciência zero. E uma outra receita que eu posso dar aqui, sem contraindicação, se exercite fisicamente. Faça uma caminhada, uma corrida, uma academia. Procure um nutricionista para te ajudar na alimentação, porque tudo que você vai consumindo é reflexo do que você vai reproduzindo. Se você vive num ambiente tóxico, pesado, onde todo mundo reclama, você é o próximo reclamão. Se você vive num ambiente onde todo mundo tem a cara fechada, entristecido, depressivo, você é o próximo candidato a tomar remédios aí para depressão e assim por diante. Agora, se você vive em um ambiente alegre, feliz, predisposto, com energia boa, bem hidratado, bem alimentado, a condição de vida e de comunicação é outra, simples assim. Isso já vai ajudar muito essas pessoas que têm o pavio curto, né? Pessoas que são mais estouradas, mais nervosinhas. Que aula, hein, professor? Que demais esse ensinamento que você nos deu hoje, realmente para podermos refletir e daqui em diante poder agir de uma outra forma, já consumindo mais água do que o nosso corpo precisa e principalmente olhando para nós mesmos para termos aí ambientes mais saudáveis, né? E aí você até falou, se eu estou no meio ali de pessoas que são cara fechadas, amarradas, talvez essa pessoa já vai se ligar e vai falar, opa, esse ambiente já não é mais para mim. Essas pessoas já não fazem mais parte do meu rol e eu preciso sair daqui, porque começa a se enxergar. Então, muito válido essa aula que você deu para nós, professor. Valeu, Thiago. Ó, tamo junto sempre. E a turma que me acompanha aqui no Instagram, tá? Quem tá acompanhando na rádio, vem pro Instagram também.
Wellington Fernandes Carreira, tá? Vou te auxiliar naquilo que for possível dentro desse viés de comunicação, onde a gente cresce, onde a gente prospera, onde a comunicação é o veículo mais poderoso do ser humano para alcançar voos mais altos na vida. Professor, e se esse nosso ouvinte, ele tem uma dúvida, ele queira falar com você, além do Instagram, como você mencionou, quais são outros canais de comunicação para esse ouvinte ter acesso com você, professor Wellington? Pode ir para o meu site www.wellingtonfernandes.com.br. Lá tem muitas informações sobre mim. E no YouTube também, todas as redes sociais, Thiago, tá assim, ó, @Wellington Fernandes Carreira. É bem fácil de decorar aí, de acessar. Então, dê um Google ali, ó, Wellington Fernandes Carreira, vai ver muita coisa sobre mim. Eu tenho certeza que naquilo que for possível, tá? Eu vou ajudar assim e a gente vai caminhando, né? Vai caminhando e vai conduzindo um caminho melhor através da comunicação. Muito bom. Professor Wellington Fernandes, muito obrigado pela sua participação em mais uma segunda-feira aqui no nosso quadro Lidere Sua Carreira. Valeu, Thiago. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Valeu.